online agora também no Facebook. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Falando em específico hoje sobre um tema muito importante em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, situação difícil para todos os corretores. A gente tem que discutir alguns temas que geram momentos importantes de reflexão, né? Um desses momentos é agora. Em especial, o que eu busco agora é criar um debate sobre a atuação do sistema COFES-Cresce no mercado imobiliário, de tal forma que justifique, né, a sua pertinência, a sua importância no mercado profissional. Veja bem, quando eu falo isso, em primeiro lugar, eu gosto de destacar que eu não estou falando contra qualquer tipo de fiscalização profissional. Eu acho que toda profissão deve ter uma fiscalização. Promovida por quem? Promovida pelo poder público. Não cabe a qualquer entidade ser fiscalizadora da atividade privada estabelecida por uma empresa, por um profissional, seja médico, dentista, não interessa o quê. Deve ter, sim, uma atividade pública de fiscalização para que a profissão seja protegida de uma forma geral. Isso é muito importante. Agora, a gente não pode descartar que hoje o sistema COFES-Cresce se transveste, se existe essa palavra, ele se passa como uma atividade não de fiscalização e disciplina, mas ele se coloca como uma atividade de representação que deveria ser unicamente sindical, né? Então, para as empresas, existem o sindicato patronal, que tem uma atuação importante, poderosa, na defesa do interesse das empresas ligadas, das empresas que atuam no mercado imobiliário. E hoje oferece uma leva enorme de serviços disponíveis para as empresas. Aos corretores de imóveis também deveria existir, e eu falo deveria, porque de fato não há, uma atividade sindical preponderante, uma atividade sindical forte na atuação profissional, na defesa da atuação profissional de qualquer corretor de imóveis que atua como autônomo, que atua como deveria acontecer. A Magda me interrompeu aqui, desculpa. Como é fato que uma atividade sindical deve ser exercida. No Brasil, existe uma confusão muito grande entre conselhos de profissão e sindicatos. Eles se confundem para, várias vezes, em alguns casos, como o caso do Sindicato de Corretores de Imóveis, que é o CIESP, e o próprio Cresce São Paulo, eles se misturam para que ninguém saiba o que é o quê e aonde cabe o que deve, e a quem cabe responsabilidade por alguma atuação. Isso é um erro. O sistema COFES-Cresce deve, sim, atuar na disciplina e na fiscalização da profissão, como todo e qualquer conselho de profissão. O problema é que o sistema hoje é caro, não vale o dinheiro que se paga, é um absurdo que é cobrado. Se você tem uma pessoa jurídica, então você paga coisa de uma anuidade que em valor dobrado a da pessoa física, que hoje está por volta de R$700. Então, em resumo, por ano, você distribui aqui em São Paulo, quase R$2.000 ao Conselho de Profissão para fiscalizar a tua atuação como profissional e a atuação da tua empresa como empresa que atua no mercado imobiliário. Veja bem,
Isso não é a atividade sindical. A atividade sindical, ela é optativa e ela é por participação representativa. Você elege um grupo, elege uma diretoria para que te represente em assuntos ligados à tua profissão. Quero deixar isso bem claro, porque se a gente não souber separar o que é atividade do conselho de profissão e o que é atividade sindical, a gente em todo o tempo vai estar misturando lá com cá e vai estar exigindo dos conselhos uma representação que eles não devem ter. Então, eu vou ler aqui rapidamente o que diz a missão, a visão e os valores do sistema que estão relatadas no site do COFES. Islias, abraço, obrigado, viu, por entrar também. Diz assim, que tem por missão o COFES supervisionar a ética dos corretores de imóveis em todo o território nacional, cabendo-nos, e aí eles colocam na primeira pessoa do plural, né? Cabendo-nos zelar, trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que exercem legalmente, visando a defesa da sociedade. Em nenhum momento aqui você vê a atividade de representação do corretor ou de suas empresas. Visão que está prevista no site do COFES. Visão: buscar aprimoramento contínuo e inovando sempre. Ou seja, disse, não disse absolutamente nada, porque essa não é a chamada visão de futuro e o que deveria ser. E valores: ética, transparência, efetividade e competência. São esses os princípios, os valores que estão descritos no site do COFES. Apesar daqui prever como valor a transparência, eu, que sou um pouquinho mais chato, entrei aqui no portal da transparência do COFES. Portal da transparência do COFES. E eu, obviamente, aqui, onde está, no portal da transparência, hein? Portal da transparência. Está aqui o organograma, está aqui o presidente, a foto do presidente, do vice-presidente, mas eu fui direto ao patrimonial e econômico. E aí fui lá, tem um item despesas, prestação de contas, licitação e contratos. Despesas. Eu quero ver as despesas com suprimento de fundos. Eu não sei o que é isso. Despesa com suprimento de fundos. Ah, vamos lá. Não, essa aqui está difícil. Então, vamos pegar aqui despesas com pessoal. Despesas com pessoal. Para minha surpresa, apesar de ter no site do COFES como princípio a transparência, nada sai a hora que eu clico nisso aqui. Aí em branco. Se a tua página carregar, parabéns. A minha não carregou. Talvez será. Despesa com credor. Eu quero saber quanto que o sistema COFES e Cresce pagou para fazer uma propaganda ridícula agora falando da pandemia na Globo News. Não carregou. Quero voltar do começo. Recapitulando. Nós temos que ter muito claro o que é atividade sindical e o que é atividade de conselho de profissão. São coisas diferentes. Eu falei, então, como o tema de hoje é Sistema COFES e Cresce em época de pandemia, eu me dei ao trabalho de entrar no site do COFES para avaliar aquilo que o COFES faz. Eu não queria cometer injustiça de cobrar do COFES ou do sistema COFES e Cresce aquilo que não lhe compete. Pois eu entrei lá e vi que primeiro não compete a representação. Apesar de eu já saber isso está descrito claramente, isso está claro, cristalino,
que não compete à atividade de representação. O sistema Cresce-Cofesse, ou Cofesse-Cresce, não tem procuração de corretor de imóveis para representar ele junto à sociedade. Não tem. Não tem. O papel é fiscalizatório da ética. Mais nada. Vamos entrar, então, no site do sindicato, já que são coisas diferentes, então eu vou entrar no site do CIESP. CIESP. Ponto, sei lá, ponto alguma coisa. CIESP. Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. O site é ciesp.org.br. Conheça nossos serviços. Um convênio com plano de saúde, desconto em universidades, cursos em company, não fala quais são, tá? Lazer, você pode se divertir, temos descontos para várias opções, Wet n Wild, Aquário de São Paulo, Cheque Teatro, Cidade da Criança, Parque da Mônica, entre outros. Legal. Jurídico, em relação à orientação no campo jurídico, o associado conta com nossa equipe de profissionais nas questões de causa de profissão e suporte junto à Previdência Pública e Privada. Essa é uma atividade de representação. Sindicato. Cresce não tem atividade de representação. Então, você que está me vendo, você que está me assistindo no Instagram, você que está me assistindo no Facebook, saiba que não há nenhuma atividade ligada ao sistema Cofesse-Cresce que seja para o bem da sua profissão, para algo que ele queira fazer em prol dos corretores. E se falar isso, eu vou te falar uma coisa, ele está descumprindo a sua atribuição, que é meramente fiscalizatória. Aí eu te faço a pergunta, você é optante na hora de pagar o sistema Cofesse-Cresce? Não. Você paga porque é obrigatório. Se você não pagar, você pode ser impedido de exercer a sua profissão. E o sindicato? Você é obrigado a pagar? Depois da reforma trabalhista de 2017, da lei aprovada em 2017, não há obrigatoriedade do pagamento sindical. Você paga se desejar usufruir dos serviços do sindicato. E está certo. O sindicato tem que me oferecer serviços e eu quero comprar aqueles serviços que me convêm. Eu não quero ficar lá batendo palma, fazendo parabenizamentos constantes. Eu venho aqui parabenizar, em primeiro lugar, quero parabenizar fulano, quero parabenizar ciclano, parabenizar beltrano, parabenizar... Não tem isso. Aí o Cofesse colocou na homepage deles que eles trataram de incumbir a inclusão da pessoa do corretor de imóveis no projeto de lei que aprovou a ajuda a autônomos agora em época de pandemia. Ou seja, em época de pandemia, segundo o Cresce, segundo o Cofesse, eles aprovaram uma medida para que aqueles corretores que são autônomos possam se beneficiar do benefício, possam se beneficiar da ajuda que o governo estará dando em época de pandemia. Pandemia? Tá certo. Então, com base nessa atuação, a profissão dos corretores de imóveis teriam sido incluídos nessa ajuda. Aí eu vou deixar a primeira pergunta para você. Olha só. Você acha qual é o objetivo de um sistema de conselho de profissão em fazer que o corretor tenha uma ajuda de R$600? Gênesis, que ele tenha um mantimento na mesa dele. Ele não passe fome com a família dele, no momento que ele não pode mostrar imóvel, não pode alugar imóvel, está difícil a locação, a situação caiu. Muito bem.
Aí eu te faço a pergunta, qual é a anuidade que esse corretor é obrigado a pagar para exercer sua profissão? Também por volta de R$600 em São Paulo. Peraí. Então, você está me cobrando, você é obrigado a pagar, eu sou obrigado a pagar R$600 para exercer a minha profissão, para depois eu ter condição de pedir uma ajuda do governo de R$600? Tá errado isso, né? Tem alguma coisa errada aí. O orçamento do Cresce São Paulo aprovado para o ano 2020 é coisa de mais de 170 milhões de reais. Vou falar de novo. 170 milhões de reais. A receita estimada do Cresce São Paulo é de mais de 50 milhões de reais. Que tal ajudar o corretor cortando pela metade o valor da anuidade? Que tal ajudar o corretor, se é que ele tem a atribuição de ajudar, que tal ajudar o corretor cortando 80% do valor da anuidade ou isentando a anuidade desse ano 2020 em virtude da pandemia? Estamos em estado de calamidade pública. Mas e os sindicatos? Cadê o sindicato? Em São Paulo, a atuação do sindicato é ridícula. Eu não sei hoje a atuação do sindicato sem ser essa propaganda de coisas assim. A diretoria que consta no site é uma diretoria que, obviamente, também não consta. A diretoria não consta. Não consta a diretoria. O sindicato está a Deus dará, quando deveria ser o principal articulador em defesa dos corretores de imóveis, deveria ser o principal articulador em defesa dos corretores de imóveis, não só agora, mas em todas as épocas. Por outro lado, o Cresce se vale de uma obrigatoriedade legal. Nós mandamos, o Cresce São Paulo manda ao COFES Nacional 20% de sua arrecadação. Isso significa coisa da ordem de 10 a 15 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Não é possível que isso possa acontecer. Nós estamos vivendo uma época de excepcionalidade, uma época que é preciso normas emergenciais, uma época em que é preciso ter um sindicato forte e, definitivamente, fazer com que o sistema de conselho de profissões seja minimizado ao máximo possível, porque é mera atividade fiscalizatória do governo, o Conselho de Profissões. Quero deixar isso uma coisa clara. Olha uma coisa, presta bem atenção. O Cresce é uma autarquia, ou seja, faz parte, o Cresce, o sistema Cresce-COFES, são autarquias, portanto, pertencem ao poder público. Ele jamais vai se voltar contra o poder público em prol de uma categoria, em prol da classe, em prol da profissão. Eu quero pedir que a gente pense muito sobre esse assunto. É tempo de refletir, e esse momento é muito propício para se refletir sobre a atuação dessas verdadeiras estruturas burocráticas estatais, pesadas e caras, que existem no poder público do Brasil, chamado Conselho de Profissões. É hora de repensar isso. Se o Conselho de Profissão existe para me fiscalizar, cabe ao poder público financiar a atividade dessa autarquia. Ah, não, mas não é justo, gente. Tem que ter, o poder público tem que ter recurso também vindo dos próprios corretores. Ok, mas que não sejam abusivos como são hoje.
É abusivo cobrar da mesma pessoa, abusivo cobrar da mesma pessoa, se ela tem um CNPJ e ela duas anuidades. É abusivo isso. É abusivo, abusivo. É abusivo, é um assinte. Uma sociedade democrática, uma sociedade livre, não pode ter essas amarras burocráticas, estatais, pesadas nas costas dos corretores de imóveis. Não pode ter essas estruturas pesadas, burocráticas, no lombo de quem trabalha. Obrigado, Sarinha. Obrigado, Imobiliária Rosa dos Ventos. Obrigado por ter assinado. Obrigado, Jonatas. Em tempo de crise que a gente vê o que a gente tem que cortar. E hoje o que tem que se cortar, COFES cresce. Tem que se cortar isso. Tem que cortar. Tem que cortar. É tempo de acabar com isso. Eu falo não só em nome do sistema Cresce-COFES, não. Eu estou falando, é tempo de acabar com todos os conselhos de profissão, exceto um, que aí eu falo por uma razão jurídica. A Constituição prevê atribuições exclusivas para a OAB. Ou atribuições para a OAB. Então, o único conselho de profissão previsto na Constituição Federal é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma participação não só de controle ético, mas também uma participação da defesa da justiça nacional, defesa do cidadão. Tirando esse, todos os conselhos são desnecessários, burocráticos, caros, e colocados única e exclusivamente no lombo do profissional que trabalha. Chega disso. É na crise que a gente vê quando precisa mudar. E agora é hora de mudar. Quantos anos o atual presidente do CRES São Paulo está no poder? Quantos anos? Deve ser bom esse negócio, né? Quantos anos o presidente do COFES está na presidência do COFES? Deve ser bom esse negócio. Fico andando pelo Brasil inteiro. Fico andando às custas de todo o sistema do lombo do corretor de imóveis, que agora está precisando de ajuda do poder público de R$600 para pagar suas contas, para pagar alimento. É tempo de rever isso. É tempo de rever. Por fim, encerrando a nossa live de hoje, eu quero dizer que, quero repetir, que eu sou favorável a um controle da atuação ética dos profissionais. Não sou irresponsável. Não quero ter bandido se travestido de corretor para enganar as pessoas. Não pode ter. Não pode. Tem que ter controle ético firme. Tem que ter controle ético sério. Mas eu não preciso carregar no meu lombo, nas minhas costas. Eu não preciso carregar no meu lombo uma estrutura inchada, pesada, corrupta. É corrupta. Porque, olha só, está previsto em orçamento no CRES São Paulo R$500 mil para aplicativos, para andar de aplicativo. Ah, Gênesis, mas só vai ser gasto se tiver dinheiro. Então, mas o orçamento é autorizativo. Uma vez aprovado e uma vez que tenha dinheiro, pode-se gastar aquilo. Pode-se gastar, por exemplo, por volta de R$600 mil de um conselho de um estado de São Paulo, coisa de passagem aérea. Desculpa! Para que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo tem um terreno mico num lugar que não pode construir
e que está no orçamento despesa de construção de 70 milhões de reais. Para quê? É no tempo da crise que a gente descobre alternativas. E a alternativa de hoje, é pôr fim a um sistema que não tem razão de existir. Ah, mas sempre existiu, gente. Isso faz parte da tradição da profissão. Nós nunca tivemos pandemia. Faz parte da tradição? Não. Então é hora da gente refletir mesmo. É hora da gente repensar. É hora da gente ver aquilo que a gente precisa carregar e aquilo que a gente não precisa carregar. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. É triste quando depois que eu fiz 500 denúncias no meu Facebook, semana seguinte apareceu fiscal lá na minha empresa, me autuou porque a minha placa no prédio está escrito Genes Alves Júnior. Genes Alves Júnior. E deveria estar, segundo o conselho, Alves Júnior. Inadmissível isso. As estruturas burocráticas devem ser reduzidas. Chega disso na sociedade. Chega disso. A sociedade não tem como, não tem força, não tem dinheiro, não tem razão para carregar no lombo estruturas pesadas, inchadas, com o nome de conselho de profissão, conselho não sei do quê. Quer ter esse conselho? Então, que seja montado dentro do sindicato um comitê ético, que seja montado fora do sindicato, através do Ministério do Trabalho, como é hoje, um conselho ético, mas que não vá me cobrar R$2.000 para exercer minha profissão por ano. E que não vá querer, que seja impedido de querer construir uma sede por 70 milhões de reais. Que seja impedido de comprar terreno numa das áreas mais nobres de São Paulo, que hoje não pode colocar aquela estrutura lá. 14 milhões de reais são previstos no orçamento 2020 para readequação de projeto da nova sede. 14 milhões de reais. Divide 14 milhões por 120 mil corretores. Sabe quanto que dá? R$100. R$100 por ano para eu readequar o projeto arquitetônico da nova sede. Está de brincadeira. Todas as classes profissionais, os conselhos profissionais não precisam existir na forma que é hoje. Quer ter o conselho que fiscalize a ética? Sim, tem. Mas não precisa ser da forma que é hoje. Caro, burocrático, inchado nas costas do trabalhador, que agora está pedindo R$600 para pagar suas contas. Como profissional autônomo. Isso é uma vergonha. R$600 é aquilo que o Estado mesmo cobra dele a anuidade. É uma vergonha. Desculpa o tema de hoje. Em tempos de pandemia, a gente fica mais sensível. Mas a gente precisa discutir esses temas e é na crise que a gente pensa essas coisas. Eu quero agradecer você que está me assistindo pelo Instagram, você que vai me assistir ainda pelo Instagram. Quero agradecer você que está assistindo pelo Facebook, que vai me assistir pelo Facebook. Eu vou compartilhar isso aqui para todos os grupos de corretores que eu conheço, porque é tempo da gente repensar essa estrutura. É tempo de derrubar. Aqui em São Paulo, derrubar o orçamento para 1/3. Para que a anuidade seja R$500. Não, nem R$500. Que a anuidade não seja de R$150. Não é justo, corretor de imóveis, você que é corretor, carregar esse ônus nas suas costas.
não é justo. Gente, toda quarta-feira eu tenho um papo novo falando sobre o mercado imobiliário, falando sobre quem participa do mercado imobiliário. Hoje é quarta, às 18h30, eu falei sobre o sistema Cresce-Cofesse, a necessidade de se enxugar isso, de se derrubar isso por 1/3, essa estrutura. Mas a semana que vem eu falarei de um outro tema que a gente vai, à medida da semana, discutindo novamente. Semana que vem, inicio aquilo que é um programa chamado Conversas Paralelas, e eu vou estar sempre trazendo alguma conversa, falando algo que pode virar uma conversa paralela com o teu amigo, com o teu cliente, com o teu colega de profissão, e sempre pensando no bem das pessoas, liderando o processo para que a riqueza seja compartilhada de forma meritória, de forma a ajudar nesse momento quem está precisando, mas que a riqueza seja compartilhada e que a gente possa trazer um Brasil muito mais desenvolvido. Beleza, pessoal? Obrigado mesmo. Obrigado você do Facebook. Tamo junto. Fica com Deus.